Olá, 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 todo mundo de novo. A nossa pausa para o almoço foi rápida, mas vocês puderam aí assistir aí um pouco das nossas experiências de inverno aí, durante as expedições que nós realizamos aí para a Tourism Industry Association of Canada, financiados pelo governo do Canadá. Muito legal. Nós vamos agora, são 1h47, às 2 horas. Nós temos a apresentação do professor Mário Beni. Nós estamos aguardando mais alguns minutinhos aí para a gente começar a organizar tudo. Professor Mário Beni, tudo bem com o senhor? Parabéns pelo evento. Obrigado, professor. Como estão as coisas aí? Está me escutando bem? Tô, muito bem. Tá tudo bem com o senhor? Tô, graças a Deus. Então tá bom. E esse tema legal que o senhor trouxe para o nosso evento hoje? Hein? Esse tema legal que o senhor trouxe para o nosso evento hoje. Pois é, eu imaginei aquele trabalho que você vem fazendo aí no norte do Canadá, e você contou, e eu achei que era mais pertinente trabalhar essa questão do desenvolvimento endógeno, a mobilização social e a participação comunitária, né? Eu acho que esse é o início de qualquer programa de regionalização, de planejamento regional, e para chegarmos aos clusters de turismo. Que legal. Nós temos aí 12 minutos ainda para a apresentação do senhor começar. Se o senhor quiser introduzir, falar um pouco da sua trajetória profissional, seria de grande valor para a gente aqui. Tá bom. Pode ficar à A hora que vontade. você. Posso falar? Pode falar. Bem, na verdade, a minha trajetória acadêmica se iniciou na década de 70. Eu realmente sempre alimentei o desejo de trabalhar e pesquisar na universidade, então começavam a surgir os primeiros cursos de turismo no Brasil, que foi pioneiro em, no curso de graduação em turismo. A Europa tinha alguns cursos destacados, alguns em nível técnico e outros em nível superior, mas já em nível de pós-graduação, né? É, e o Brasil inovou quando criou um curso de graduação em turismo pela Universidade Morumbi. Era uma universidade particular, e lá, então, eu já estava começando a dar algumas aulas numa disciplina na área de comunicação, jornalismo e relações públicas. A disciplina tinha a denominação de turismo e desenvolvimento. E dessa disciplina também surge na USP o curso de turismo, em nível de graduação, que avançou muito e chegou também aí mais ou menos na década de 80, 1980, ao curso de pós-graduação, mestrado, e logo mais, 84, por aí, já o curso de doutorado na Universidade de São Paulo. Foi o primeiro em todo o território nacional e também um dos primeiros do mundo, né, em nível de pós-graduação. Claro que na Espanha, na França, na Itália, haviam cursos já avançados de pós-graduação na área da economia, na área de planejamento regional, desenvolvimento sustentável, mas o que realmente marcou a nossa trajetória foi, logo mais trabalhamos também com outras universidades do país, a Universidade de Caxias do Sul,
no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a, a Universidade do Vale do Itajaí, finalmente trabalhamos também na formação e na instalação da pós-graduação na Universidade de Brasília. Então, foi uma experiência grande e hoje todos esses cursos estão em pleno vapor, funcionando. Houve uma grande migração dos cursos de turismo para as universidades federais e os institutos federais. E foi nessa oportunidade que nós também tivemos o prazer de estar presente. Foi um trabalho árduo, tivemos uma grande participação em alguns projetos. Eu, pessoalmente, na década de 70, participei do projeto de Cancún, Plano de Desenvolvimento Estratégico, e também participei de várias outros projetos no Brasil, né? A Rota das Emoções, envolvendo lá o Delta do Parnaíba, os Lençóis Maranhenses e a Praia de Jericoacoara, no Ceará. Com isso, foram os principais, além dos planos diretores de desenvolvimento turístico de alguns municípios, e aí foi a minha atuação específica na área de planejamento regional e desenvolvimento sustentável do turismo. Fantástico, professor. Que carreira. E o senhor participou também do CNTour, da UMT? Não? Sim, sim. No exterior, não, participei do Conselho Nacional de Turismo até há pouco, ainda não aceitaram o meu pedido de afastamento, mas eu pretendo me afastar pela idade, pelo deslocamento que realmente me cansa muito atualmente viajar, deslocar de São Paulo para Brasília. Também fui membro da OMT, Organização Mundial de Turismo, na década de 2004. Eu participei do Conselho de Ética da Organização Mundial de Turismo, tivemos vários encontros em diferentes países. Né? Essa foi uma grande experiência também. Participei recebi o prêmio da ANFORT, Associação Mundial de Formação em Turismo, o Tourism Award, que eu recebi na cidade de Antalya, na Turquia. Eu acho que foi o primeiro, com certeza, o primeiro sul-americano a receber esse prêmio da ANFORT. Também pertencia aí a outras entidades internacionais que me levaram a diferentes países, sempre com a participação no planejamento regional e no desenvolvimento sustentável. Fantástico, fantástico. Muito obrigado por sua contribuição. Falando um pouco da sua trajetória, porque isso motiva não só a mim, como a todas as outras pessoas que estão assistindo, principalmente aos profissionais de turismo, né? Nós estamos tendo essa programação, professor Mário Beni, da seguinte forma: as apresentações estão em inglês e em português. Entre o dia 10 e o dia 15 de outubro, todo mundo vai receber as gravações com as legendas apropriadas para cada idioma. Então, Ótimo. nós temos alguns participantes que são em outras partes do país, como temos também a maior parte dos participantes aqui do Brasil. Então, é tranquilo o senhor fazer a apresentação em português e nós vamos disponibilizar posteriormente com as legendas, tá?
Ok? Tudo bem. Ok. Tá bom. Professor Mário, mais 4 minutinhos e a gente começa a sua apresentação, ok? Muito bom. O senhor tem alguma pergunta? Não, tudo bem. Podemos começar a hora que você entender. Ok. Como que foi o programa Troca de Ideias ontem? Eu vi que também foi um tema Ah, foi bem... muito bom. É, Foi um tema interessante com a Universidade Caxias de do Sul? Caxias do Sul Sim. Que legal. e com a participação dos alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e foi muito interessante. O corpo docente estava presente e foi um debate bastante profícuo. Que legal. Para quem quiser assistir posteriormente, é só ir no YouTube, tá? Tá gravado no YouTube, né? Tá lá. Canal Troca de Ideias. Isso. Perfeito, perfeito aí. Você já sabe onde procurar. O Jonas já está mandando um joinha para a gente aqui. Muito bom. Professor Mário, como que é estar celebrando o Dia Mundial do Turismo hoje? Tá com o Ah, coração é uma alegre? grande satisfação, né? Principalmente participando de uma live internacional, de um encontro internacional que você nos proporciona. Isso, a mim, pessoalmente, é um privilégio e somente eu não poderia deixar de expressar a minha gratidão, porque a forma mais importante que eu poderia comemorar esse Dia Internacional do Turismo participando de um evento internacional, né? Então, acho que essa coincidência foi muito importante, foi muito agradável e memorável. Ah, que bonito, professor. Obrigado pelas palavras. Nós ficamos lisonjeados. Ok, ok. Então vamos voltar aqui para a nossa programação de hoje do Dia Mundial do Turismo. É fantástico estar compartilhando todas essas informações dos palestrantes internacionais da primeira Conferência Internacional de Cooperação Multilateral em Direito do Turismo e Sustentabilidade. Sejam todos bem-vindos de novo para dar continuidade à nossa programação de hoje. Agora quem fala com vocês é esse grande mestre, essa fera do turismo, professor Mário Beni, que já fez uma introdução para a gente aqui do desenvolvimento da carreira dele profissional, do início dos cursos de turismo aqui no Brasil. Professor Mário Beni tem a mão em cada pedacinho do desenvolvimento do turismo no país e o legado dele continua, porque todos os alunos, todos os professores, todos os profissionais de turismo do Brasil têm a referência do professor Mário Beni para iniciar não só a vida de estudos, mas também a carreira profissional na indústria do turismo. O professor Mário Beni hoje vai falar sobre o desenvolvimento endógeno, a mobilização social, participação comunitária e empreendedorismo no processo de ordenação do turismo. Professor Mário Beni, seja bem-vindo e estamos muito curiosos para ter essa informação que o senhor nos traz hoje. É algo muito importante para os debates que vão seguir daqui para o futuro. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Edmar. É com um grande prazer que eu participo. Vamos trabalhar um pouco sobre o desenvolvimento endógeno, uma mobilização social tão necessária, básica para qualquer projeto de desenvolvimento e de regionalização do turismo, a participação comunitária, sem a qual nenhum projeto realmente se sustenta, e o empreendedorismo, né, no processo da ordenação do turismo. Nós devemos explicar, inicialmente, que o desenvolvimento endógeno é uma interpretação que permite esclarecer
o processo da acumulação de capital, bem como identificar os mecanismos que contribuem para o aumento da produtividade e da competitividade de cidades e regiões. Trata-se de uma interpretação voltada para a ação, associada a um momento em que a sociedade civil se mostra capaz, efetivamente, de dar, mediante uma política de desenvolvimento local e sustentável, uma resposta afirmativa aos desafios produzidos pelo aumento de uma concorrência nos mercados. O desenvolvimento de formas alternativas de gestão econômica via organizações intermediárias, assim como a criação de associações e redes públicas e privadas, possibilitam que os municípios e regiões otimizem suas vantagens competitivas e se tornem incentivadoras do desenvolvimento econômico sustentável. A formação do paradigma conhecido como desenvolvimento endógeno e sustentável deu-se no início da década de 1980 como resultado da convergência de duas linhas de pesquisa. Uma teórica, que nasceu da busca de uma noção de desenvolvimento que levasse em consideração os efeitos da ação pública no progresso das localidades e regiões atrasadas. A outra, empírica, que nasceu da interpretação dos processos de desenvolvimento industrial em localidades e regiões do sul da Europa. Então, as proposições da teoria territorial do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento autocentrado e ainda do desenvolvimento de baixo para cima são uma reação à insatisfação provocada pelo esgotamento do modelo de desenvolvimento a partir de fora proposto nas décadas de 60 e 70. O desenvolvimento endógeno visa atender às necessidades e demandas da população local, por meio da participação ativa da comunidade envolvida, mais do que obter ganhos em relação à posição do sistema produtivo local, na divisão nacional ou internacional do trabalho. O objetivo é buscar o bem-estar econômico, social e cultural da comunidade local, o que leva a diferentes caminhos de desenvolvimento conforme as características e capacidades de cada economia e sociedade locais. O desenvolvimento endógeno consiste em um enfoque rigorosamente territorial do desenvolvimento e do funcionamento do sistema produtivo. Território é apenas um agente de transformação, não um mero suporte dos recursos e atividades econômicas, pois existe uma interação entre as empresas e os demais atores que se organizam para desenvolver a economia e a sociedade. O ponto de partida para uma organização e uma comunidade territorial está na capacidade
de agregação do conjunto de recursos econômicos, humanos, institucionais e culturais, formadores do seu potencial de desenvolvimento. Nas economias locais, podemos observar e identificar elementos como estrutura produtiva, mercado de trabalho, capacidade empresarial, conhecimento tecnológico, recursos naturais, infraestrutura, sistema social, político, tradição e cultura, e em torno dos quais se articulam, se conectam os processos de crescimento econômico e mudança estrutural. Vale observar que as pequenas e médias empresas são, com sua flexibilidade e capacidade empresarial e organizacional, os verdadeiros vetores e protagonistas do desenvolvimento endógeno. As comunidades locais, com a sua identidade própria e fortalecimento de sua capacidade organizacional, apresentam condições de evitar que empresas e organizações externas de grandes cidades limitem suas potencialidades de atuação. Queremos enfatizar a identificação de três dimensões que ocorrem nos processos de desenvolvimento endógeno. Uma de natureza econômica, caracterizada por um sistema específico de produção capaz de assegurar aos empresários locais o uso eficiente dos fatores produtivos, a melhoria dos níveis de produtividade que lhes asseguram, garantem competitividade. Outra sociocultural, em que os atores econômicos e sociais se integram às instituições locais e formam um denso sistema de relações que incorpora os valores da sociedade ao processo de desenvolvimento. E ainda uma outra, que é a política, que se materializa em iniciativas locais, possibilitando a criação de um entorno local que incentiva a produção e favorece o desenvolvimento sustentável. Quando isso acontece, percebemos que já estamos trabalhando em rede, com a contribuição efetiva do Estado, com as suas diretrizes políticas pertinentes ao desenvolvimento sustentável das regiões identificadas como turísticas ou com méritos diferenciais de turismo, de oferta de turismo, da iniciativa privada na relação direta com as potencialidades regionais e o terceiro setor, integrando esse conjunto. Hoje observamos um notável crescimento do turismo interno, com o predomínio da motivação de reencontro com a natureza, de caráter familiar e bem intimista nas relações do turismo com o meio ambiente, e, por essa razão, desenvolver-se a demanda de roteiros com essas peculiaridades. O chamado turismo endógeno, deslocando o fluxo turístico dos grandes centros urbanos e cosmopolitas para áreas locais, com expressivo patrimônio histórico, étnico, cultural.
em que podem ser vivenciadas experiências mais autênticas e genuínas, sem interferência do cunho comercial, da opressão, da obrigação de consumir, das tensões dos conglomerados urbanos industriais, do ter para ser, com o apelo simples de viver ainda não impregnado por artificialismos e tensões dialéticas. No cenário descrito até agora, nota-se que cada vez mais a crescente preocupação com a conquista de um turismo sustentável. Trata-se, na verdade, dos opostos polares, em que o turismo sustentável se evidencia para alguns estudiosos como o extremo oposto do turismo de massa. Assim, mediante tal visão, teremos de renunciar ao turismo de massa se quisermos desenvolver o turismo sustentável. Entretanto, há um contínuo em que o turismo sustentável e de massa não seriam mais vistos como antagônicos, mas como reconhecimento de que há diferentes nuances de um turismo sustentável e de massa que se justaporiam em alguns momentos, a partir daí ter-se-ia uma abordagem que sugere ações positivas que levariam o turismo de massa a cenários de maior sustentabilidade, convergência, segundo o qual todos os tipos de turismo deveriam se esforçar para atingir um estágio de autossustentação. Sem dúvida, essa possibilidade demandará para a sua concretização um reiterante desafio aos planejadores do desenvolvimento regional e aos empresários que investem em seus empreendimentos. Sem estruturação adequada na essencialidade desses conceitos, pois, historicamente, a seletividade adequada na essencialidade desses conceitos, pois, historicamente, a seletividade na ocupação e organização do espaço ou ordenação do território foi e continua sendo determinada predominantemente pela racionalidade econômica, não pela ambiental, e muito menos pela sociocultural, que deverão estar em equilíbrio harmônico a fim de assegurar todos os cenários de sustentabilidade. Antes de abordar o envolvimento nas questões sociais, é necessário esclarecer o conceito de responsabilidade, que é alvo de muitos questionamentos por parte dos autores que acreditam que tal conceito assumam a conotação de obrigação. Essa prática é reforçada pela etimologia da palavra, em latim respondere, ou seja, responder, que coloca o termo responsabilidade como responsável pelo comportamento de alguém. No entanto, o estudo etimológico mais profundo revela uma outra dimensão. Na língua grega, a palavra resposta equivale a compromisso, o que remete à saudável prática de um comprometimento comum na execução da parte de cada um em seu território. Apesar de tal prática ter origem remota, os escritos formais sobre responsabilidade social corporativa, a partir de agora RSC,
são predominantemente um produto do século XX. Nesse momento, defensores da ética, da responsabilidade social corporativa, passaram a argumentar que a filantropia era uma ação legítima de corporação. Então, outras ações que dão prioridade a objetivos sociais em relação aos retornos financeiros dos acionistas seriam de igual legitimidade. O conceito de responsabilidade social corporativa do The World Business Council for Sustainable Development afirma que a RSC é um comprometimento contínuo das empresas de agir eticamente e contribuir para o desenvolvimento econômico enquanto melhoram a qualidade de vida de seus colaboradores e familiares, assim como da comunidade local e da sociedade como um todo. Tal conceito possui dois aspectos que levaram à sua escolha. O primeiro está relacionado à questão da continuidade, uma vez que os resultados nos campos social e ambiental só podem ser percebidos a longo prazo. Outro aspecto reside no fato de a definição enfatizar o aspecto social, frequentemente suplantado pelas dimensões econômicas e ambiental. Então, a direção corporativa, como agente dos acionistas, não tem o direito de fazer nada que não atenda ao objetivo da maximização dos lucros. Já o ponto central da função institucional reside na ideia que existem outras instituições, governo, entidades religiosas, sindicatos, ONGs, clubes de serviço, entre outras, para atuar no campo social. Os partidários da RCC são originários, principalmente da área acadêmica, de negócios e sociedade. Os argumentos utilizados na defesa da RSC, divide-se entre éticos e instrumentais, enquanto o primeiro tem suas bases na religião e nas normas sociais prevalecentes, a linha instrumental considera que há uma relação positiva entre o comportamento socialmente responsável e o desempenho econômico da empresa. Com o conceito de stakeholders, está intimamente ligado à RSC, devemos conhecê-lo para entender melhor as relações existentes entre a responsabilidade social coletiva. O termo surgiu da ideia mais familiar de acionistas, investidores ou proprietários de empresas, do inglês stakeholders. Contudo, com o aumento da complexidade das sociedades, outros grupos começaram a ser incluídos nesse conceito, entre eles pessoas que outrora se consideravam sem poder e incapazes de fazer reivindicações nas empresas. A palavra stakeholders pode ser definida como pessoas que estão ligadas a uma organização ou que apresentam interesses em uma organização. Muito embora constata-se aqueles que são literalmente um cabide. A responsabilidade social corporativa tem sensibilizado um número cada vez maior de empresários no plano do discurso, mas as formas de percepção
do que isso seja e as ações correspondentes levadas a cabo sob a égide dessa rubrica têm variado muito. Como vimos anteriormente, os termos sustentabilidade e RSC remontam às origens distintas e até mesmo opostas. A noção de sustentabilidade está ligada a de planejamento e a um Estado intervencionista e antiliberal, por excelência. Já na noção da responsabilidade social, liga-se a uma tradição liberal. O Estado continua apenas como guardião da ordem, enquanto os agentes econômicos, através do mercado, definem as melhores formas de fazer sua contribuição. De certa forma, e aí vamos lembrar do Marshall, em 1967, que retrata essa dicotomia planejamento e liberalismo, por meio do conceito de cidadania, conceito que também possui grande relação com a RSC, muitas vezes denominada cidadania corporativa ou empresa cidadã. O autor ainda defende que a cidadania sofreu uma separação funcional quando os seus três elementos, civil, político e social, se distanciaram. O divórcio entre eles era tão completo que é possível ser, sem distorcer os fatos históricos, atribuir o período de formação da vida de cada um a um século diferente. Os direitos civis ao século XVIII, os direitos políticos ao século XIX e os direitos sociais ao século XX. É nessa formação que começam realmente a aparecer as contradições, principalmente entre os elementos econômicos e sociais. Enquanto no setor econômico o direito civil básico passa a ser o direito a trabalhar, que quem quiser e onde, substituindo a velha premissa de que o monopólio local e grupais eram de interesse público, porque o comércio e o tráfico não podem ser mantidos ou aumentados sem ordem do governo. No campo social, a fonte original dos direitos sociais passou a ser exercido por um sistema de regulamentação de salários que foram concebidos a partir de um amplo programa de planejamento econômico. E ainda lembrando o Marshall, que sinalizou no fim do século XVIII que houve uma luta final entre a velha sociedade planejada e a nova ordem da economia competitiva, e nessa batalha a cidadania se divide contra si mesmo, os direitos sociais se aliaram à velha e os civis à nova ordem. Nesse novo cenário, as regulamentações dos salários e a tentativa de ajustar a renda real às necessidades sociais e ao status do cidadão, e não apenas ao valor do mercado de seu trabalho, fracassaram. A Poor Law, aqui representante do planejamento, renunciou à interferência das forças do livre mercado, restringindo sua atuação apenas aos incapazes de continuar a luta. Dessa forma, os direitos sociais que restaram foram desligados do status da cidadania. As reivindicações dos pobres não eram tratadas como parte de seus direitos de cidadãos, mas como alternativa deles, como reivindicações que poderiam ser atendidas
somente se estes deixassem inteiramente de ser cidadãos. No final do século XIX, ocorreram mudanças significativas que apagaram e acabaram por permitir a incorporação dos direitos sociais à cidadania. Contudo, é importante notar que a ideia da exclusão ainda é observada atualmente e que a questão da inclusão social ou de resgate da cidadania é alvo e justificativa dos programas sociais e empresariais. Concluindo, eu gostaria de lembrar de Galbraith, de 1969, que vê na profissionalização do administrador uma mudança de poder do capitalista para um grupo de assalariados, a tecnocultura, na medida em que os membros da tecnoestrutura forneçam talentos especializados e não capital. As organizações passam a ter objetivos mais relacionados à maximização do sucesso da organização que à maximização dos lucros. Eram essas as considerações que eu trago a este prestigiado e importante encontro. Professor Mário, Sim, obrigado pela apresentação. É, foi muita informação. Nossa, era necessário, sim, pela com importância do certeza. evento. Não, e tudo isso que o senhor trouxe para a gente ajuda a gente a pensar em como formular essas políticas para atender as Sim, comunidades. E isso é essa é a fantástico. ideia. Obrigado, muito obrigado. Eu vou abrir agora aqui espaço aqui para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer, professor Mário Beni? Vou só dar um oi, uma boa tarde para vocês também. Professor, estávamos em conversa ontem, eu e o É, professor, junto lá no programa também, no YouTube, né, professor? E ampliando um pouco aqui as contribuições, acho que concordo, o Edmar, né? É bastante. São muitas informações para a gente trabalhar, mas ajuda a ampliar um pouco o olhar aí. muito bom. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Essa é a hora de falar com esse fera do turismo. É sempre um prazer muito grande, professor. Ok, ok. Olá, O Jonas está com a mão levantada, parece. isso. Jonas, Boa vamos lá. tarde. Boa tarde, professor Mário Beni. Antes Boa de mais nada, tarde. é um prazer, né, estar aqui presente e escutar, né, o senhor. Prestei com muita atenção. Eu sou novo, né, na área do turismo, né, só para contextualizar, né, atualmente eu e minha família, a gente tem um sítio, né, na região de Mogi das Cruzes, com muita Sim, natureza. O Edmar teve a oportunidade de ir lá conhecer, e uma das nossas premissas é o desenvolvimento, né, do sítio, mantendo o turismo social, né, com muita responsabilidade, né, para proteger a fauna e a flora. Entretanto, paralelamente também, claro, desenvolver atividades, né, de turismo cultural, né, que agregam o desenvolvimento para a saúde mental, saúde do corpo mesmo, ou seja, atingir, trabalhar com todos os sentidos, né, olfato, olhar, e escutando o senhor nesse momento, nossa, muitas palavras, frases extremamente importantes para mim, que são novidades, de muito agrado. A partir de agora, vou aprender mais, pesquisar mais sobre esses tópicos, porque com certeza agregam no nosso desenvolvimento lá no sítio. Gratidão. muito obrigado, Jonas. Eu quero dizer a você que eu tive terras na sua região, entre Suzano e Mogi das Cruzes. Hum, É, é,
foram de meu pai e agora é o clube dos oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Nós vendemos. Então, eu tive um contato muito grande, passei parte da minha juventude em contato com a região. E eu sempre admirei muito, principalmente a colônia japonesa. Depois, quando eu estive no Estado, na Secretaria de Serviços e Obras Públicas, eu tive oportunidade de atender uma reivindicação dos granjeiros da região e levei energia elétrica, mais ou menos em quase 100 quilômetros de energia elétrica, porque era uma forma do Estado agradecer a, a colônia japonesa pelo que ela fez por nós numa fase muito importante do país portanto, não houve nenhum gasto dessas propriedades e nós levamos, portanto, essa energia elétrica com muito prazer. Isso foi mais ou menos na década de 60, 57, por aí. Tá? E por isso que eu tenho muitos afiliados da colônia e foi um bom tempo e é o exemplo mais forte que eu conheço no estado de São Paulo de uma coletividade que efetivamente soube ter esta força e capacidade de desenvolvimento na área agrícola e na área voltada às granjas, etc. Portanto, continue, porque você está efetivamente no lugar certo. Agora, voltando efetivamente para a fruição do turismo. Muito obrigado, professor Mário Beni. É uma apenas curiosidade, né? A nossa propriedade, ela fica no sul de Mogi das Cruzes, no bairro de Sim, Pindorama, Coatinga. sim, sim, eu conheço. Conhece? Também faço parte da Associação Rural de Pindorama, né? Onde minha família por muitos anos participou, né? E agora a gente está retomando a propriedade, né? Para Sim, desenvolvimento de atividades que muito agregam bom. valor Isso. para a comunidade. Ah, Muito feliz de escutar isso, né? Muito obrigado. muito Ok, ok. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma colocação? ou eu Beleza. convenci as Ah, pessoas, ou realmente. professor Mário não só convenceu, como ensinou, porque convencer não é o suficiente. O conhecimento Não, o ele importante é tem que ficar. exatamente absorver isso. Sim. E conta um pouco para a gente do Instituto Beni. Vamos Pois aproveitar é, que a o gente tem uns Instituto minutinhos Bene, aqui. na verdade, é uma iniciativa da minha filha. Ela tentando eh, prosseguir com o meu trabalho e com o trabalho dela numa atividade de comunidade, ela decidiu realmente pela educação e ela deve prosseguir com cursos, com convênios, já há um aceno de uma universidade no sul do país que quer fazer um convênio para dar aulas de complementação, de extensão universitária, de cursos de lato sensu, enfim, ela está caminhando por aí, ainda não está com o desenho total da formatação do Instituto, mas está caminhando bem, já com alguns acenos de convênios. Talvez façamos aí com o Canadá um dia. Né? Por que não? Vai ser um prazer Claro, a gente introduzir o senhor para a indústria do turismo do Canadá, tá. né? Trazer uma notícia boa para o senhor, né? A gente gosta de conversar sobre turismo.
A É. FC Group Canadá participou de um desafio internacional e nós fomos selecionados como finalistas, passamos pela entrevista final e agora nós vamos aguardar pela resposta do prêmio, que vai ser na conferência do City DNA, City Destination Alliance, Ah, em que Valência, na Espanha. interessante. Sim, Muito justo nós pelo estamos aqui. trabalho. Obrigado. A gente está aqui na expectativa aqui desse prêmio. São 8 finalistas e a nossa empresa é a única organizadora de destinos fora da Europa. Então a Sim, gente está bem empolgado aí com o muito trabalho. bom. Sabe, o Joel Marriott, que é o nosso parceiro da Top Carbon Capture, ele vai apresentar no final da tarde, hoje, às 5 horas, às 5 às 6, o Sim, projeto de desenvolvimento que a gente está fazendo para a cidade de Nelson, sim, na Colômbia Britânica. A gente fez essa parceria para levar o Strong Farm Destination, construindo uma ecovila lá. Então, nós estamos já com planejamento do hotel, com 200 apartamentos, um que centro beleza. de convenções com uma área para linguagem e cultura indígena de todo o planeta. Já tem algumas coisas. O Joel e a Mary, que são proprietários dessa empresa, da Top Carbon Capture, eles são indígenas do Canadá e dos Estados Unidos. E eles estão trazendo todo esse conhecimento para a construção dessa ecovila. E o nosso programa está fazendo toda a parte de desenvolvimento da economia rural no local. Então, a gente está bem feliz e esperançoso aí para poder ter uma notícia boa no início Muito do bom. mês aí. Jonas, você levantou a mão? Sim, eu tô com uma dúvida, tô aqui refletindo nesse Ok. exato momento, né? Durante a apresentação foi comentado bastante sobre a responsabilidade social corporativa. Eu tenho uma dúvida, né? Para quem está começando, como eu, né, com foco bastante nessa questão de responsabilidade social corporativa, quais seriam por exemplo, as dicas iniciais para quem está começando? Professor, Pois essa é é, para o senhor. a RSC é muito importante para a ordenação de um modelo endógeno de desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer, é a forma de você pensar e buscar a rede de ações entre Estado, empresários, produtores, terceiro setor. Não é? Sem essa rede, nós não vamos conseguir um dia pensar no processo de clusterização da região, não é? Que é o cenário mais avançado que se poderia ter quando você consegue integrar efetivamente todos esses participa, participa, participantes da rede social corporativa, né? Isso é fundamental. Ainda não conseguimos em algumas regiões do país, razão porque os 300 e tantos, as 300 e tantas regiões já definidas como espaços de desenvolvimento turístico, embora ainda não realmente concebidas a partir de um processo de clusterização e de responsabilidade social corporativa, é, nós sentimos ainda nuances muito fortes entre as regiões do país. Por exemplo, o Sul e o Sudeste avançaram, o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste menos, e essas diferenças é exatamente porque ainda não houve uma compreensão efetiva desta responsabilidade social corporativa. Muito interessante, muito obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Bom.
Para quem quiser conhecer mais também do conhecimento, né, explorar mais o conhecimento do professor Mário Beni, ele tem um canal no YouTube chamado Troca de Ideias. É um programa fantástico que carrega essa essência do turismo, né, essa ciência do turismo, de uma forma prática para que todos possam entender.